A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos jovens e professores. Estamos mais uma EBD online. No final desse vídeo, não esqueça, compartilhe, curta, comente. Faça com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Seja canal de bênção para propagar, para espalhar o Evangelho. Hoje nós vamos comentar a lição de número 11, Santidade Integral, tá? Faixa etária de jovens, né? Santidade Integral. Então, iniciamos aqui com o nosso texto principal, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma lição de muita importância para os nossos jovens, né? Onde vamos tratar acerca da santidade de forma completa, né? Inteira, né? Com a palavra integral inteira, espírito, alma e corpo, como é o nosso hino 5, né? Da nossa harpa cristã. Oferto a ti, Senhor. Pois bem, a primeira carta que Paulo escreve à igreja tessalônica tenta trazer uma palavra de exortação, né, para os nossos irmãos ali, de forma que fala de a santidade de sua totalidade, ou seja, a completude da santidade envolve o ser humano em todos os seus aspectos. Então, o primeiro ponto vai falar sobre o ser humano integral, espírito, alma e corpo, ou seja, o conceito para a gente compreender isso, o que nós entendemos teologicamente, né, se faz conhecer a visão desse conceito, desse ser humano de forma integral. Ou seja, os gregos acreditavam em uma antropologia, especialmente platônica, que era como se fosse o ser humano tivesse só duas partes, corpo e alma. Nesta visão, a alma era supervalorizada. Essa era a visão grega, sendo considerado parte do bem, já que o corpo era tido como uma parte do mal. Então, na visão dele e das suas filosofias, eles acreditavam dessa forma, de forma que havia, sim, uma desvalorização da outra parte, né? Considerando o cárcere da alma. Portanto, entretanto, Deus vê o ser humano como um todo, corpo, a parte material do ser humano, é verdade? A doutrina gnóstica, como base neste pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamento errôneos. O primeiro, levava a pessoa a fazer o bem, e bem entender-se com o corpo, uma vez que a crença era que não afetava o espírito. Veja que distorção, que forma equivocada dessa doutrina gnóstica. O segundo era o comportamento inverso, já que o corpo era matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Portanto, os dois extremos, onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo por falta. Veja que aí há um desequilíbrio, aí dos pontos extremistas numa visão gnóstica, não é isso? O terceiro subponto, ainda do primeiro ponto, fala que alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. E aí a gente pode observar que a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamento, decisões. Tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. O cristão deve cuidar das partes do seu corpo, ou seja, ele deve cuidar das partes do ser como um todo, como diz Paulo na carta aos Tessalônica, né? A carta à igreja tessalônica. Então a gente precisa compreender que tanto o espírito como a alma, o crente, o cristão, o jovem, precisa cuidar dele na forma de um todo. O segundo ponto já vai destacar agora a santidade do espírito e da alma. Ora,
Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral, de sua totalidade. Ele afirma, ou seja, ele reafirma a fé na ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 e 28. Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Tanto que as pessoas o reconheceram depois de sua ressurreição. Isso aí é fato, está na palavra de Deus. Por exemplo, Tomé, queria ali naquela aparição de Jesus aos discípulos, pediu para Tomé tocar em sua mão, é verdade? Ver as marcas dos pregos, as feridas profundas. Ou seja, nós acreditamos nessa doutrina paulina, bíblica, porque o próprio Cristo, ele não ressuscitou só em forma de alma, nem de espírito, mas do seu corpo também. A Bíblia comprova, atesta essa verdade. Glória a Deus. A santificação do Espírito, ora, ocorre no momento da justificação e regeneração. Mantém contínua, progressiva, de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Ou seja, a santificação é um processo contínuo, é o processo de regeneração, vai tratar-se de acordo com um relacionamento com Deus. Ou seja, quanto mais o ser humano está próximo de Deus, mais próximo de Deus, ele se torna regenerado, justificado. Ele mantém a santificação no processo contínuo e progressiva. Glória a Deus. Então aí, essa palavra, esse ponto, quando vai tratar de santificação do espírito e da alma, e aí a gente detalha a santificação do espírito. Pois bem, por meio da santificação do espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus. Existe essa comunhão em meio a esse processo de santificação. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente. Ele perde o contato, e aí esse Espírito Santo de Deus, ele começa também a ir uma distância, um distanciamento de Deus e do homem, porque ele se afastou de Deus. Exemplo de Adão e Eva, que depois do pecado houve aí um distanciamento de Deus. Todavia, quando eles tomaram o fruto, eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente. Está aqui um exemplo de uma morte de forma espiritual, quando ele tiveram ali aquela situação do Jardim do Éden, quando comeram o fruto, eles morreram de forma espiritual. Então, a santificação, que é o terceiro ponto, o terceiro subponto da alma, né? Ela também está diretamente ligada à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21, vai falar para nós, quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, o seu espírito e alma são fortalecidos. Paulo diz à igreja de Efésios, no capítulo 6, versículo de número 10, nós demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Quem fortalece o jovem, quem fortalece o crente é a palavra de Deus, é o poder de Deus que nos faz forte e nos torna cada vez mais vivo, porque alimenta a nossa alma e nos deixa fortificado em Cristo Jesus. A santificação da alma, é verdade? Na justificação, a santificação iniciais, né? O pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza contínua, presente, em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções, vontade, que são vivenciados por meio da alma, à medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, ele vai limpando o nosso interior e curando as nossas
emoções. Aleluia. Ou seja, a justificação e a santificação trabalham de uma forma conjunta. De uma vez que meus pecados foram perdoados, removidos, que a minha natureza, essa natureza humana, ela continua presente, mas aí é uma luta constante para podermos controlar pelo Espírito as nossas emoções, as nossas vontades e termos, assim, uma comunhão com Deus de forma contínua, porque Ele limpa o nosso interior, Ele cura as nossas emoções. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, o terceiro ponto vai falar sobre a santificação do corpo, né? Ou seja, aí o processo de a santidade do corpo, melhor dizendo, vem agora o processo do crente. O crente precisa dominar, o crente precisa controlar. E o primeiro subponto, o terceiro ponto, vai falar sobre dominando a concupiscência da carne. Como diz em 1 João, capítulo 2, verso de número 16. Veja, a concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. Romanos, capítulo 7, versículo 18. O crente, o jovem, ele precisa dominar, ele precisa ser senhor dele mesmo, dominar os seus impulsos, dominar a sua natureza, aleluia, humana. Então, João vai advertir que o cristão deve vigiar, buscar o controle e não deixar ser dominado pela natureza humana caída e pecaminosa. Ou seja, como diz a palavra de Deus em Romanos 7,18, existe esse controle do crente quando ele está ligado com Deus. Quanto mais o jovem ligado com Deus, quanto mais o jovem inteirado com Deus, a afinidade acrescida com Deus, há uma comunhão de uma forma contínua, um processo diário, um processo de regeneração, um processo de transformação, de mudança. Ele vai tendo a oportunidade de mortificar a sua carne, de glorificar a Deus através do seu corpo, porque a santidade do corpo glorifica a Deus. Nós estamos e participamos, estamos viajantes nesse mundo com um propósito para glorificar a Deus nas nossas ações, em tudo que fizemos por meio do corpo, precisamos glorificar a Deus. Aleluia. Então, o segundo subponto do terceiro ponto vai falar dominando a concupiscência dos olhos. Vejamos que ainda agora acabamos de comentar a questão da carne. Agora, como diz 1 de João, capítulo 2, versículo 16, os olhos são considerados a janela da alma. Então, perceba que nós precisamos dominar, controlar. E vem na nossa mente, também está na lição, o rei Davi estava no seu terraço de uma forma despretensiosa, tranquila, mas agora a sua vista, os seus olhos, observa uma mulher e nesse momento que ele observa, aí vem a cobiça, aí vem um desejo, aí vem o processo que, na sua continuidade, gera um adultério e depois um homicídio. Veja a janela. Os olhos são considerados como a janela da alma. Veja que é um processo. Primeiro vem pelo olhar. Depois vem agora o pecado, o ato feito do adultério. Depois vem o homicídio. O homicídio acontece de forma gradativa, porque não houve uma vigilância lá nos olhos, não houve uma trava, não houve agora um processo de mudança, de alguém olhar e se desviar do mal. Deus, uma certa vez, ele dá testemunho do patriarca Jó. Esse homem é temente, esse homem serve, esse homem se desvia do mal. Então, é um exemplo claro aqui do rei Davi. Ele estava em um momento, num terraço, num momento de lazer, quando ele observa, através dos seus olhos, vem a cobiça. E a cobiça gera o pecado.
e o pecado vai buscando outro pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, a gente já pode compreender aqui, dentro de uma visão, a santidade do corpo, né? Há precisamente um domínio sobre a nossa vida. Nós precisamos dominar a nós mesmos, nós precisamos controlar a nós mesmos. E aí, o terceiro subponto vai falar dominando a soberba da vida. É a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status sociais, entre outros. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro, prestígio. E aqueles que não têm temor a Deus buscam erradamente a ostentação, a qualquer preço, e acaba renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. Ou seja, a busca incansável por essas coisas, a soberba da vida, por ostentar, por estar inserido num patamar social, estar inserido num grupo, estar inserido num contexto que venha lhe trazer fama, poder, amigos, traz às pessoas a prática da desonestidade. E aí existe uma inversão de valores. É verdade? Então a gente possamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Pedir a Deus que venha consagrar a nossa vida e de uma forma contínua. A Bíblia diz seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu caro jovem, meu caro professor, a gente precisa buscar de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus pelas nossas vidas, através de nós. Cristo precisa ser glorificado através de nós. E aí, o controle, o domínio próprio que é fruto do Espírito, como diz Gálatas 5,19. O domínio próprio que sobrepôs o nosso corpo, e como diz Paulo à igreja, mortifica a nossa carne. O velho homem é dominado por um ser espiritual, que é você mesmo. Glória a Deus. Nós precisamos buscar força a Deus, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E seja o vosso proceder, e seja o vosso andar, e toda a sua vida seja pautada na palavra de Deus, e desenvolver em nós o processo de santificação, que é um processo contínuo, é um processo que muitas vezes requer de nós renúncia, requer de nós, muitas vezes, a tomada de decisões. Nós precisamos escolher o caminho certo, nós precisamos escolher Deus, nós precisamos escolher aquilo que nos atrai para perto de Deus, porque o mundo tem os seus pratos de lentilha, tem o seu oferecer, o seu colorido, né? E muitas vezes o jovem, muitas vezes o crente, ele fica fantasiado por isso. E por causa disso entra em caminho diferente, esquece que Jesus ele tem o melhor para dar. Nós precisamos vigiarmos, nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, seja aluno da escola bíblica dominical, seja uma bênção na mão do Senhor. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, dê seu like, curta, compartilha, abençoa a pessoa, faz com que esse vídeo chegue às pessoas de forma que você vai estar evangelizando e proclamando a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ajude, no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar.
Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.